a repetição do tempo. Já falei disso em outros temas, já falei no vídeo sobre terror, como fazer terror, elementos de terror, e estou falando de novo. Por que eu estou falando de novo? Porque é importante. Você causa terror quando você narra RPG, você está fazendo o mesmo que um escritor escrevendo um livro. Não pense que o cara é fodão e você é ruim. Não. Você está fazendo a mesma coisa que ele. A diferença é que ele, o escritor profissional, tem ferramentas treinadas, ele treina nessas ferramentas para provocar as ações que ele quer, para manipular as pessoas que estão lendo o livro. Você, mestre RPGista, você tem as ferramentas necessárias para provocar as sensações que você quer no seu ouvinte. Ele está te vendo, então você age para provocar sensações. Qual sensação? Aí você escolhe. Se você é um mestre de RPG de mata e pilha, você está querendo causar euforia. Você está querendo causar, né, esse entusiasmo, explosão. Se você é um narrador de terror, você vai fazer os mesmos que o Stephen King está querendo fazer. E como a gente está falando de terror, o que a repetição do tempo tira de sensação do seu jogador ou do seu leitor? Cara, a segurança ela é dada por alguns tipos de confortos e conformidades. Estamos falando aqui de storytelling, anota aí. Estamos falando aqui de como contar história. Se você está dando para a pessoa a noção clara das 5 perguntinhas que o Marcelo gosta, né? Se a pessoa sabe o que é, como é, quem é, onde é e o porquê é, ela tem a informação completa, então ela tem na cabeça dela a sensação de controle, porque ela consegue racionalizar tudo que está ali. Quando você começa a tirar esses elementos, você começa a plantar uma coisa chamada dúvida ou curiosidade. Porque uma ausência pode gerar a necessidade de você querer completar essa informação, ou uma ausência começa a gerar confusão. Quando você gera confusão, você gera dúvida. Ué, não, mas peraí. Você não estava em tal lugar? Como que o fulano falou que você estava em outro lugar nessa hora? Então você gera a dúvida, você gera a confusão. Agora, quando falta, fala assim, mas onde é que ele estava, na verdade? Onde que ele... Aí você gera curiosidade. Então isso depende de onde você quer colocar. Então quando você monta uma história de terror, uma história de suspense, você começa com a premissa de não darei todas as informações para a pessoa. Porque se eu der todas as informações para a pessoa, ela estará no ambiente seguro e não no ambiente inseguro. Ela estará totalmente no conforto e não na necessidade de ter que agir para conseguir as coisas. Então você começa a tirou o como, não explica o porquê, não fala onde. Então ela já começa a jogar com uma quantidade de informações menor. E aí você vai tirando a segurança que ela tem sobre o próprio personagem. Olha lá, o Skyrim tá falando, é anotado, ó. Mas é isso mesmo, você começa a tirar isso daí. Então, quando a pessoa está numa situação dessa e você começa a inserir os elementos, vamos dizer, fantásticos, chocantes da sua história, ela vai começar a tentar se basear no que ela conhece, no que ela tem como informação, para não entrar, não embarcar na paranoia que você está querendo que ela embarque. Então, o que ela vai se apoiar? Onde é que eu estou? Você está no quarto da sua casa. Tá, como eu estou? Você está deitado. Tá, esse barulho veio de onde? Você não sabe. Ele veio de fora, mas você não consegue saber se foi do banheiro, da sala ou da cozinha. Você já tirou onde? Tá, mas o que provocou? Por que esse barulho aconteceu? É difícil dizer, porque não parece alguma coisa que caiu, não parece alguém que falou. É um barulho que você não consegue identificar. Você já tirou o como, ou por quê. Então, a pessoa já ficou na dúvida. Ela fala assim, não, beleza, então eu vou até lá para olhar. O que ela vai se basear nesse ambiente de insegurança? No espaço, na distância, no tempo e nos sentidos. Essa é a base que ela vai. Eu estou vendo, é minha sala? É sua sala. Eu estou andando até lá.
Poxa, vou demorar alguns segundos para chegar lá. Quando você começa a mexer nesses elementos, você começa a tirar o último bastião, vou falar, né? Esses dias nós falamos sobre bastião, né? O último bastião. Nós vamos tirar os últimos bastiões da segurança da pessoa, que são os sentidos dela. E aí você vai mexer no que eu acho particularmente o mais cruel, o tempo. Porque o tempo nem a ciência sabe direito o que é o tempo. É o intervalo entre dois acontecimentos. Intervalo de quê? Porque a gente pode ter um intervalo de tempo, mas pode ter um intervalo de espaço. A gente pode ter um intervalo de um monte de coisas. Então, o que é o tempo? É um sentimento, é uma sensação. E quando você mexe com a repetição, você consegue fazer com que a pessoa não confie nem no que ela mesma faz. Então, poxa, mas eu só falei com ele, como assim passou meia hora? Pô, passou meia hora? Como assim eu dormi 16 horas? Como assim eu não lembro o que aconteceu nas últimas 4 horas? Isso daí vai mexendo com a pessoa a ponto dela verificar que uma das constantes imutáveis do universo, que é o tempo, não faz muita diferença no contexto que ela tá. Se ela não pode confiar na noção dela da sequência de acontecimentos, ou seja, da marcação das ações, ou seja, do tempo, você vai deixar essa pessoa no pior estado de perdição que ela pode ter, que é não saber a ordem que tudo pode acontecer. E isso daí é poderoso. Marcelo passou por isso daí na Fazenda Esmeralda, ele e a Fê. Foi numa cena muito bacana, inclusive, mas eu não vou falar sobre isso. Também, tinha umas passagens de tempo lá esquisitíssimas. Mas é uma dica que eu dou. Pra você ter noção de como isso acontece, cara, você tem que assistir alguns filmes que eu posso indicar, que são muito legais pra isso. Momento, né? Amnésia, é muito legal, porque você tem essa não linearidade. Você pode assistir Efeito Borboleta, que é pesadíssimo nesse sentido. Você pode assistir um dos meus filmes favoritos ever, O Feitiço do Tempo, que aí você vai ver o que a repetição do tempo pode causar com a pessoa, mesmo que seja uma comédia. Tá? E tem outro, Corra, Lula, Corra, é um bom filme sobre isso daí. E eu acho que esses aqui que eu citei são os melhores, na minha opinião. Tem isso que o Vermelho falou, eu acho que é o ponto crítico, o ponto-chave. A gente já falou sobre isso em construção de terror antes, que é a ruptura da normalidade, a ruptura do que é esperado. Assim como a comédia é muito quebra de expectativa, o terror também é. Tanto é que o terror e a comédia compartilham elementos, de certa maneira. O mijo, né? né? Você se mijou de medo, se mijou de Exatamente. rir. Os dois vêm um pouco dessa dimensão de quebra de expectativa, mas aí você quebra expectativas com objetivos e formas diferentes. Então, você pode fazer pequenas quebras de expectativa que são importantes. Então, por exemplo, se você está narrando uma aventura tensa e diferente, de repente você narra que um determinado personagem tem 3 orelhas, isso é uma causa de estranheza. Por quê? Porque a expectativa padrão é de que todo mundo tenha a mesma quantidade de orelhas. Mas isso é uma coisa pequena. Depende, tem gente que tem orelha grande. Mas o nosso cérebro humano racionaliza isso como, ok, existem pessoas com mutações genéticas, existem questões genéticas que podem causar este efeito em alguém. Então, uma pessoa ter 3 orelhas, uma pessoa não ter um dos olhos. Esse tipo de coisa pode ser um efeito pequeno que você faz ali na narração para causar estranheza, mas a pessoa ainda está dentro de um espectro que ela consegue racionalizar. Quando você vai aumentando esse grau de ruptura, você vai tirando mais desse componente de controle e mais desse componente de racionalização. Esse processo de racionalização, ele é inconsciente. Mais do que inconsciente, ele é subconsciente. Ele não depende de ser feito deliberadamente. O seu cérebro é programado para observar padrões. O seu cérebro é programado para aprender padrões e segui-los. É por isso que você consegue olhar para uma nuvem e ver um formato de um animal. Não é aquele animal, mas o seu cérebro vai tentar ver aquele padrão que ele está acostumado naquilo ali, porque é isso que ele faz.
Então você está sempre procurando padrões. E quando você rompe deliberadamente o padrão, o cérebro dos seus jogadores vai continuar procurando esses padrões. Se você fizer isso de uma maneira pequena, ele consegue administrar. Se você expandir isso, ele começa a sair do espectro administrável. Ele começa a não ser mais capaz de racionalizar. Então, se você fala, se passou um tempo que não faz sentido, se houve um deslocamento espacial que não faz sentido, o seu cérebro tentando, dentro das expectativas dele, vamos dizer assim, das leis da física, ele vai olhar e falar, isso não faz sentido. Eu não consigo construir isso dentro das leis da física, dentro da forma como o mundo funciona. Para mim, eu não consigo construir uma narrativa que justifique isso. E quando você faz isso, isso é um elemento de medo muito grande. Por quê? Nada causa mais medo do que o desconhecido. Você está entrando num espectro completamente desconhecido. Você está entrando na Twilight Zone. Você está entrando no além da imaginação. Você não consegue sequer imaginar o que está acontecendo. E aí, o choque do desconhecido vem de o que mais é diferente. Se o tempo não funciona como ele funcionava, como o Vermelho falou, uma das grandes constantes e, em tese, inimutáveis, se o tempo não funciona mais como ele estava funcionando, o que mais não funciona como funcionava antes? O que mais dentro do universo racional que eu conhecia não existe mais da mesma maneira? E aí, a hora que você aceita essa ideia, a hora que você entende essa ideia, você está num campo completamente desconhecido e você você vai ter medo. É inevitável. Né? Quando ele jogou Fazenda Esmeralda, a cena que eu falei, ele tava. Quem que era o arquiteto? Era a Fê, era arquiteta, não era? Era Fê, eu era historiador. Historiador. Então eles estavam conversando porque eles estavam num cômodo que era um dos cômodos que guardavam alguns quadros. Esses quadros estavam tampados com panos e tudo mais, e tava para chover. A ideia é que provavelmente vai chover. E a Fê tava com problema, com medo de ter goteira, esse tipo de coisa. E eles começaram a conversar sobre a condição da casa e começaram a conversar sobre os elementos históricos da construção. E eu lembro que o Marcelo passava o tempo inteiro vendo as horas, porque ele não queria perder certos elementos que estavam acontecendo na casa em horários específicos. Tipo a chegada de alguém, a saída de alguém, que tinham certos horários de começo e término de expedientes, vamos falar assim, do trabalho que eles estavam fazendo lá. E ele tinha olhado no começo da conversa e era pouco depois do almoço a conversa. E começou a chover. E eles começaram a conversar sobre as coisas lá e a chuva foi aumentando e começou a gotejar. E eles falaram, não, então pera o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui, vamos subir aqui, vamos olhar no forro, vamos ver como é que tá essa goteira, tirar os quadros daqui e ver se a gente arruma, né? Pelo menos para os quadros não estragar. E é uma coisa rapidinha, foi uma conversa de 20 minutos, meia hora, mais ali uns 15 minutinhos para pegar a escada, subir, tirar quadro, esse tipo de coisa, e desceram. E quando desceram, o Marcelo foi olhar as horas, e às 2 da tarde tinha virado 7h30 da noite. E eu falei, não é possível que a gente gastou esse tempo todo fazendo essa besteirinha que a gente tava fazendo ali. E não gastaram. Foi rápido, foi uma conversa rápida, e subiram da escada, mexeram e tiraram, não teve intervalo. E aí falaram assim, não, então quer dizer que nós perdemos 5 horas. Perderam 5 horas. Por quê? Nem eu sei. Mas por quê? Porque esse elemento é importante. Coisas aconteceram lá em 5 horas. Coisas que eles não veriam. Coisas que eles não presenciariam. Coisas que eles só poderiam saber depois. E nesse intervalo de 5 horas, provavelmente a gente usaria um elemento chamado elipse, que é quando você encerra a cena e você pula um tempo para continuar. Então eu aproveitei esse elemento de tempo, onde naquela situação deles as coisas estranhas da fazenda já estavam começando a acontecer, para inserir um vapo, anomalias temporais. A repetição do tempo é quando você coloca o personagem em looping, onde ele vai reviver um mesmo período, tendo as mesmas ações ou não, acontecendo as mesmas coisas fora ou não. Tem um jogo chamado 12 Minutos também, que é bacaninha. Vai acontecer um crime, vai acontecer um problema e você tem 12 minutos para evitar ele. Aí você não vai conseguir evitar. Só que aí deu 12 minutos, aconteceu o negócio, você volta 12 minutos antes.
E aí você já sabe o que vai acontecer, então você começa a tentar mexer nisso daí.